Olá, meus alunos! Olá, minhas alunas! Mais um encontro aqui para falar sobre matemática. Deixa eu perguntar a você: você tem praticado os exercícios que nós temos feito? Sobre os assuntos que a gente tem conversado? Principalmente em matemática, você precisa praticar diariamente aquilo que você tem aprendido. Olhar os números, imaginar os cálculos, conseguir perceber a real aplicação daquele conhecimento, daquele conteúdo. Você já sabe que a matemática, ela está dia a dia, ela está no nosso cotidiano, ela está envolvida na nossa vida e nós dependemos da matemática para resolver os inúmeros problemas e decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Hoje nós vamos iniciar uma série que é de suma importância para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre adição e as suas propriedades. Você sabe o que é uma adição? Adição significa uma operação de juntar ou acrescentar quantidades. Quando a gente fala assim, comi um pão, quero comer mais um pão. Então, a gente vai adicionar o mais um, que vão dar 2 pães. Então, essa operação de juntar as coisas, juntar as parcelas, juntar os valores, a gente chama de adição. É acrescentar uma quantidade na outra quantidade. Legal? Então, a adição, eu coloquei aqui um quadro de valor para você ter uma ideia como a gente vai resolver esse problema da adição. Pensemos aí num número, e eu coloquei aí bem fácil para você entender, e você já sabe sobre a unidade, dezena e centena, que são as ordens, a classe das unidades simples. Neste caso aí, você tem a ordem das unidades, a ordem das dezenas, a ordem das centenas. Nós já vimos sobre isso. Mas pensemos no número 315 mais 184. Como a gente resolve essa soma? Então, primeiro, como você está vendo aí, a gente vai resolver a questão das unidades. Sempre a gente começa por aí. Reparem que o número está armado e colocado embaixo do outro, dentro da sua coluna correspondente. As unidades embaixo das unidades, as dezenas embaixo das dezenas, as centenas embaixo das centenas. Viu aí? Então, para resolver essa equação, para resolver essa adição, a gente começa sempre pelas unidades. Então, você sabe, a unidade 5 e a unidade 4 desses números. A gente resolve assim, vê qual é o número maior. Nesse caso aí é o 5, que é maior do que o 4. Então, a gente pensa na cabeça o 5 e calcula 5, 6, 7, 8, 9. 5 mais 4, 9. Viu aí? Então, primeiro nós resolvemos a questão da unidade. Depois, a gente passa para a coluna, para questão das dezenas. E olha aí. 1 mais 8. De novo, nós vamos ver qual é o número maior, pensar ele na cabeça
e depois a gente faz a conta nos dedos. Qual é o maior, 1 ou 8? É o 8. Então, pensa bem, 8 a gente já tem, com mais 1, 9. Olha lá o 9 lá. Então a gente já resolveu a ordem das unidades, já resolveu em segundo lugar a ordem das dezenas. Agora a gente vai passar para a ordem das centenas. 3 mais 1, qual é o número maior? É o 3. Então, o 3 a gente já tem aqui na cabeça. Com mais 1, 4. Viu como é fácil? A gente tem que começar sempre pela unidade, depois passa para a dezena, depois para a centena. Que legal, né? Ó, vou te mostrar outro exemplo. E agora eu tirei aquela dicasinha que eu tinha colocado sobre a unidade, dezena e centena, porque você já sabe que o último número pertence à unidade, depois vem a dezena, depois vem a centena, depois vem a milhar. Lembra quando a gente trabalhou classes e ordens? Exatamente, é para isso que a gente aprende. Vamos tentar resolver esse problema aí. 1.278 mais 953. Você já sabe, a gente começa primeiro pelas unidades. Então, 8 mais 3. Qual é o número maior? O 8. Então, pensa o 8 na cabeça. 8 com mais 3, 9, 10, 11. Só que você vai reparar que a gente não vai colocar o 11 ali embaixo. Porque 11 não é uma dezena e uma unidade. Então, o 1 do 11, o primeiro 1, ele pertence às dezenas. Por isso ele vai lá para cima. Olha ele lá em cima, pequenininho. Coloquei o 1 aqui embaixo, porque eu estou resolvendo a primeira coluna das dezenas, das unidades. Só que um desses números saiu da dezena das unidades, da formação das unidades. Ele partiu para a dezena. Então, olha lá. O 11, em vez de eu colocar o 11 ali embaixo, eu coloquei o 1 e o 1 foi lá para cima. Agora nós vamos resolver qual operação? Das dezenas. Isso aí. Então, reparem que 7 mais 5 mais o 1 que está lá em cima, quanto é que dá? De novo, vamos pegar o número maior desses aí, que é o 7. Então, o 7 a gente já guarda na cabeça. Aí vamos somar mais 5. 8, 9, 10, 11, 12. Com mais um que está lá em cima, 13. De novo, a gente não vai colocar os 13 aí embaixo. A gente coloca só o 3, porque 1, ele deixou de ser da coluna da dezena. Ele passou para a coluna das centenas. Então, eu coloquei o 3 aí, o 1 foi lá para cima. E agora nós vamos resolver a coluna das centenas. 1 mais 2 mais 9. Qual é o número maior? O 9. Então a gente guarda ele na cabeça. 9 mais 1, 10, mais 2, 12. Certo? 9, ó. 10, 11. Com mais um que foi lá em cima, 12. Então, de novo, eu coloco o 2 aqui embaixo e o 1 vai lá para cima. Certo? Ele já passou para a coluna da unidade de milhar. E a gente continua essa mesma operação e vai ver que 1 mais 1, molezinha, né? 2. Então, a gente já tem aí o resultado total. 1.278 mais 953 é igual a 2.231. Viu como a gente sempre começa, independente de quais sejam os números, de quantas colunas tem, de quantas... Independente do que seja, a gente começa sempre pela unidade, depois para a dezena, depois para a centena, e assim a gente vai caminhando até resolver toda a operação. Lembrando que quando ele sai de uma formação
de uma ordem e passa para outra, ele vai lá para cima para somar na coluna seguinte. Legal? Vamos lá. Seguindo aqui, a gente tem os termos da adição. Reparem esses números que nós somamos. 315 mais 184, a gente viu que é 499. A gente viu também na outra operação que 1.278 mais 953 é igual a 2.231. Não é isso que a gente viu? A gente já viu esses resultados. Então, na adição, existem dois termos que a gente precisa observar. O primeiro são as parcelas. Olha, 315, 1.278, 184, 953 são parcelas que a gente está somando. E a gente acha a soma ou o total ou o resultado, que no caso aqui, 499 e o outro resultado, 2.231, como a gente viu. Tá seguindo comigo? Agora a gente tem outros assuntos um pouquinho mais complexos, mas você é esperto, você está seguindo aí com o nosso ensino, nosso entendimento, e a gente está indo bem devagar para você entender. Então você já sabe que a adição é juntar as parcelas, agregar uma na outra para achar um valor com as duas juntas ou três juntas, né? Então está juntando valores, juntando quantidades. E nessa adição existem os termos da adição, que são as parcelas, e essas parcelas somadas uma a outra, a gente vai achar uma soma ou um total. Agora eu queria falar com você sobre as propriedades dessa adição, que são formas da gente resolver e da gente mostrar como é que funciona essa adição. Então a gente precisa lembrar que são 4 propriedades: comutativa, associativa, tem o elemento neutro e tem o fechamento. Isso tudo vai mostrar como é feita a adição, que caminho a gente preferiu usar para resolver os problemas. A bem da verdade, você não precisa saber todos esses nomes aí, mas com o passar do tempo, você vai ver quão útil eles são e como eles estão tão suavemente colocados no nosso dia a dia e a gente às vezes não percebe. A primeira propriedade é a propriedade comutativa, que diz que quando a gente troca a ordem das parcelas, a soma permanece a mesma. Então, essa é uma propriedade da adição. Então, você já sabe o que são parcelas, não sabe? Ali, 412 mais 124. Eu estou somando essas duas parcelas e eu achei o resultado de 536. Se eu inverter essas parcelas, botar o 124 na frente e depois somar o 412, eu vou achar o mesmo resultado. Por quê? Nessa propriedade da adição, que é comutativa, quando a gente troca a ordem das parcelas, a soma permanece a mesma. Não importa se eu boto o número maior antes, se eu boto o número menor depois, não importa. Nessa propriedade comutativa, eu posso inverter essa ordem, eu posso trocar essa ordem, que o resultado vai ser o mesmo. Olha o outro exemplo que eu coloquei aí. 683 mais 209 é igual a 892. Se eu colocar o 209 na frente, 209 mais 683, eu vou achar de novo o mesmo resultado, 892. Legal? Comutativa, ó, tá no papo. Beleza. Isso não altera o valor. Ainda existe a propriedade associativa, que é uma forma de eu resolver as adições de maneira mais curta, o caminho mais fácil que eu achar. Veja bem, essas 3 parcelas,
402 mais 259 mais 216. Reparem que de azul está dentro do parêntese, e esse parêntese diz que eu vou resolver ali primeiro, para eu não ter que adicionar ou somar tudo ao mesmo tempo. Eu vou escolher só duas parcelas, eu vou associar duas parcelas para achar um resultado, e aí eu vou ter só duas parcelas de novo para poder resolver a operação, certo? Então, o primeiro que está de azul ali, ó, 402 mais 259. Essa soma dessas duas parcelas, eu achei o número 661. E agora sim, eu vou somar esse 661 ao 216. E eu vou achar um resultado 877. Se eu quiser primeiro resolver outras parcelas, olha aí, 402 mais, agora em vermelho, 259 mais 216, está entre parênteses, então eu vou resolver primeiro o que está entre parênteses. Repetiu 402 mais essa soma que eu achei ali, ó, 259 mais 216, eu achei a soma de 475. Viram? É o resultado daquela operação que está dentro do parênteses, que eu associei aquelas duas parcelas. E eu achei o mesmo resultado. Olha que interessante. 402 mais 475, eu achei 877. Então, a gente pode agrupar as parcelas de diferentes modos, do modo que eu achar mais fácil, do modo que eu achar mais curto, mais fácil de resolver, e o resultado será sempre o mesmo. Essa é uma outra propriedade da adição associativa. Vamos ver ainda uma terceira propriedade da adição. Essa é a mais fácil que tem. É o zero, um elemento neutro. Então, reparem aí. 123 mais 0 é igual a quanto? 123. 214 mais 0 é igual a quanto? 214. 0 mais 96 é igual a quanto? 96. Então, qualquer número que a gente adicionar, que a gente somar a 0, ele vai ter como resultado o próprio número. Que fácil isso, né? Então a gente sabe que na adição, na propriedade da adição, o elemento zero é um elemento neutro. O algarismo zero é um elemento neutro. Beleza, né? Já vimos 3. Agora mais uma que a gente precisa também entender legal, que é a propriedade do fechamento. Reparem aí essa série de números que eu coloquei aí, para você entender o que eu estou falando. 1000 mais 1000 dá quanto? De amarelo, 2000. 400 mais 1600 dá quanto? De amarelo, 2000. 500 mais 1500 dá quanto? 2000. 250 mais 1750, quanto é que dá? 2.000, você já está sabendo de cor, né? 1.500 mais 500, quanto? 2.000. 1.950 mais 50, quanto é que dá? 2.000. 800 mais 1.200, também 2.000. Viram? No fechamento, quando a gente adiciona números naturais, o resultado será sempre um número natural. A gente pode compor ou chegar a esse 2000 de diversas formas. O que eu quero que você entenda é que essa propriedade da adição, o fechamento, adicionando números naturais, a gente sempre vai achar um número natural. Que bom, né? Então, essas são as propriedades da adição. Você já sabe que a gente estudou hoje e a gente viu nessa aula o que é adição e os termos da adição, que são as parcelas,
a soma ou total. Você já viu um pouco sobre as propriedades dessa adição, que é a comutativa, que não importa a ordem das parcelas, o resultado vai ser sempre o mesmo, que é a associativa, que eu posso agrupar, associar as parcelas para facilitar o meu cálculo. Você viu que existe o elemento neutro, que ele não altera o número, porque independente de qual seja o número, se eu somar a zero, vai ser sempre aquele mesmo número. Você viu as propriedades de fechamento, que adicionando números naturais, eu vou achar um número natural. Beleza? A gente precisa exercitar essas coisas. A gente precisa ir resolvendo essas adições para isso ficar inculcado na nossa mente. Lembre que a adição você precisa iniciar na ordem das unidades, depois passar para as dezenas, depois para a centena, unidade de milhar, e vai seguindo aquela ordem que nós falamos aqui, que nós aprendemos. Legal? Até a próxima, hein? A gente se vê aí. Continue treinando, continue trabalhando.